Olá! Começa agora mais um programa Seu Direito. Aqui você conhece as leis estaduais criadas pela Assembleia Legislativa de Santa Catarina para melhorar o dia a dia da população. Na edição de hoje, nós destacamos duas leis. Uma delas torna obrigatória a realização do teste da orelhinha em todos os recém-nascidos do estado. A outra cria o Vale Leite para melhorar a nutrição das crianças em idade escolar. Fique com a gente e saiba quais são os seus direitos como cidadão catarinense. Segundo o IBGE, existem no Brasil aproximadamente 5.800.000 pessoas com deficiência auditiva, desde a surdez total até níveis diferentes de audição. E o agravante, 30% dos surdos brasileiros não sabem ler o português. Os outros 70% sabem a língua nacional, mas não têm entendimento claro dela. Como a deficiência auditiva impede que a criança receba as informações sonoras de forma adequada, a aquisição da linguagem é prejudicada. Mas agora, em Santa Catarina, é lei. Todos os recém-nascidos devem fazer o teste da orelhinha para que qualquer problema auditivo seja identificado bem cedo e tenha o tratamento necessário para reduzir as dificuldades no aprendizado. O André tem 14 anos de idade e está na 8ª série do ensino fundamental. A Joyce tem 13 anos e está na 7ª série. Pela manhã, eles frequentam as aulas regulares em Palhoça, onde moram. À tarde, vêm aqui para a Escola Básica Governador Ivo Silveira. É que os dois adolescentes são surdos e nesta escola da Rede Estadual de Ensino funciona um polo do SAED, o Serviço de Atendimento Educacional Especializado que atende portadores de deficiência. Primeiro, a gente tem que correr a barreira dos pais, que é o aceitar que o meu filho é surdo, né? E depois que passar por isso, aí vem todo o trabalho que a gente vem realizando junto às crianças na linguagem de sinais, que é a primeira língua deles, e a língua de português como segunda língua. Mas desde pequeno, sempre vindo juntos os dois, para que eles possam desenvolver ao mesmo tempo. 2 vezes por semana, durante 2 horas por dia, os adolescentes recebem todo o atendimento necessário. Tem reforço escolar para conseguir acompanhar as aulas regulares e também para que eles desenvolvam o português. Esse atendimento é muito importante porque desenvolve vários aspectos que às vezes fica difícil na sala de aula só naquelas 4 horas, né? Então, com a intérprete, professores que às vezes estão lá ensinando e às vezes, né, não tem aquela habilidade, a intérprete está ali para ajudar. Mas aqui é o reforço mesmo, aqui a gente tem a oportunidade de ajudar aquelas faltinhas ainda que eles precisam. Na linguagem de sinais, Joyce explica que não se adaptou ao treinamento da fonoaudióloga e a vida ficou bem melhor depois que aprendeu Libras. O André conta, também em Libras, que quando era pequeno a mãe tentava forçar o aprendizado dele, mas sem sucesso. Foi para a fonoaudióloga, depois para esta sala de recursos e agora está bem melhor. Para ele, com Libras fica tudo mais fácil. E quanto mais a família está envolvida, aprende a linguagem de sinais, porque não adianta a criança estar nesse espaço onde ela é usuária da linguagem e não em casa não ter esse mesmo amparo, porque eles estão mais tempo em casa. Então os pais precisam sim aprender para poder ter essa comunicação. A Joyce e o André começaram a receber atendimento especial com 3 anos de idade, muito tarde para os padrões atuais. O ideal é identificar a deficiência auditiva já nos primeiros dias de vida através do teste da orelhinha. Antes do teste da orelhinha, as crianças chegavam aqui com 3, 4, a maioria com 7 anos, que quando ia para a escola, aí os professores percebiam, é surdo, precisa do atendimento, aí que os pais iam atrás do atendimento. E o teste da orelhinha, a importância dele é que quanto mais cedo o desenvolvimento da criança, mais cedo é descoberto, maior é o desenvolvimento dessa criança. As maternidades e os hospitais públicos e privados de Santa Catarina são obrigados a realizar de graça o exame de emissões otoacústicas, o popular teste da orelhinha. Um projeto apresentado na Assembleia Legislativa pela deputada Ana Paula Lima virou lei. E agora todos os bebês que nascem no estado e têm algum problema auditivo recebem um diagnóstico precoce para
para que o tratamento comece o mais rápido possível. Bom, é mais um mecanismo, uma prevenção para que todas as crianças do estado de Santa Catarina possam ter esse teste realizado pelos hospitais, tanto da rede pública e da rede privada, gratuitamente, com o intuito de prevenir e também tratar se houver algum motivo de deficiência auditiva. O tempo é um fator muito importante, justamente que os primeiros 3 a 6 meses fazer um diagnóstico preciso para poder abordar e evitar complicações futuras para essa criança, como a questão de aquisição da linguagem, desenvolvimento de comunicação. E só fazendo um comparativo, por exemplo, com o teste do pezinho, que já é mais conhecido, aí, mais disseminado, a gente vê uma incidência da perda auditiva em torno de 3 crianças para cada 1000 nascidas vivas, e o teste do pezinho, que faz uma triagem da fenilcetonúria, por exemplo, já é um quadro de incidência de 1 para cada 10.000 nascidos vivos. Então, os testes em si são importantes, mas para você ver essa diferença de incidência. No Hospital Marieta Conder Bornhausen, em Itajaí, nascem aproximadamente 300 bebês por mês. Aqui funciona a única maternidade do município e o hospital já realiza o teste da orelhinha bem antes da lei. Aqui no hospital nós realizamos o teste há 5 anos. Então, todos os bebês que nascem aqui saem com o teste pronto. É importante que tenha essa lei para estar obrigando os hospitais, os outros estabelecimentos a estarem fazendo o teste, porque muitas pessoas não têm conhecimento do teste ainda. Então, o bebê nasce e não foi feito o teste, porque as mães não conhecem, os pais não conhecem esse teste ainda. Então, com a lei, o hospital ou outro estabelecimento é obrigado a fazer, então o bebê já sai com o teste pronto. A lei estadual determina que durante a vacinação, o servidor de saúde deve observar se a criança tem ou não o cartão com o resultado do teste da orelhinha. Este cartão deve estar anexo à carteira de saúde do bebê. Se o exame não foi realizado, os pais devem ser advertidos sobre a necessidade. Em nova vacinação, se o teste ainda não tiver sido feito, o servidor deve notificar o órgão competente para que um agente comunitário de saúde visite os pais da criança para agendar e certificar-se da realização do exame. A partir do momento em que você tem uma estrutura básica, você pode estar oferecendo esse serviço para a população em geral. Tendo a lei, eu acho que é um apoio a mais para os serviços que fazem esse tipo de avaliação e, queira ou não, também obriga as próprias secretarias estaduais, municipais a também procurarem ter esse serviço para disponibilizar para as pessoas, né, para os cidadãos que moram nos seus municípios, no estado. Então, melhora realmente a questão de estrutura, porque não, como eu falei, pela questão de ser obrigatório, mas muitas vezes a gente sabe que no país a gente precisa de uma lei que estabeleça, que exija para que seja cumprido. Muitas vezes não adianta só o bom senso, a boa vontade, você ter uma estrutura, se as crianças não chegam até nós, se não há um encaminhamento devido. A médica pediatra Márcia Edler Gaspari é coordenadora da saúde da criança da Secretaria de Saúde de Itajaí, que garante os recursos para o teste. É feito um repasse mensal de R$7.000 para a maternidade, né? Esse custo do teste da orelhinha ele não está embutido no custo do parto, é feito um repasse separado. Tu pensares no que a gente está economizando para frente, né? Eu acho que a gente, não só economizando em saúde, mas em todas as outras áreas, é um ganho excelente. Até porque o teste não é um teste caro. Na tabela do SUS, o teste de emissões autoacústicas ele fica num valor de R$13,51. Em Itajaí, vigora também uma lei municipal que exige a realização do teste da orelhinha. Quando o equipamento do hospital da cidade quebrou, a Universidade do Vale do Itajaí, que mantém um curso de fonoaudiologia, assumiu a tarefa. Na universidade funciona um centro de referência auditiva de média complexidade, que atende 53 municípios da região. O que é um serviço de saúde auditiva na média complexidade? Ele presta atendimento na área da saúde auditiva, então todos os problemas auditivos, desde os 3 anos, sem limite de idade. Então, se chegar um paciente de 100 anos, ele vai ter o atendimento também. Em Santa Catarina, existem vários centros de referência em saúde auditiva, como o que funciona na Univale de Itajaí. Esses centros possuem toda a estrutura necessária para a realização de exames e o acompanhamento dos surdos e deficientes auditivos por profissionais especializados.
Assim, se o teste da orelhinha detecta qualquer problema auditivo no recém-nascido, o apoio posterior ao teste está garantido. É o que você acompanha na continuação da reportagem sobre este assunto. Mesmo com a retomada dos testes da orelhinha pelo Hospital Marieta, a Universidade de Itajaí mantém o serviço, que atende parte dos recém-nascidos da cidade. A Mara trouxe o 4º filho, Luiz Eduardo, para fazer o teste aqui. O exame é rápido e simples. É um exame que não vai quantificar a audição, não vai saber o quanto o bebê escuta, ele só vai ver se o órgão que é responsável pela audição, que é a cóclea, está funcionando, né? Quando ela funciona é porque a audição está dentro do que é normal. O exame, então, ele é feito através de um fone de ouvido que é colocado na orelhinha do bebê, não incomoda, não atrapalha, né? Então, ele vai fazer um estímulo e vai captar uma resposta, né? Então, quanto mais paradinho o bebê tiver, né? O ideal é que ele esteja em sono, né? No sono natural, porque quanto mais movimento, quanto mais ruído, isso pode estar atrapalhando o resultado do exame. Então, ele manda um estímulo e ele vai captar, no caso, quando as células que estão funcionando, elas enviam, no caso, esse eco, né, que é uma resposta desse som, né? Então, esse som não é um som que é desconfortável para o bebê, ele escuta como se tivesse uma TV fora do ar, um barulhinho assim, mas que não é nada que atrapalha. No teste do Luiz Eduardo, deu tudo certo e a mãe vai para casa mais tranquila. A expectativa era muito grande, né? Porque a gente fica ansiosa para saber se está tudo bem, né? Mas graças a Deus deu tudo bem. A audição dele tá nota 10. Quando o teste identifica algum problema auditivo no bebê, os exames continuam. Né, quando é diagnosticada alguma alteração, esse som já não é enviado, né? Então, ou é enviado de forma parcial. Aí esse bebê ele falha nessa triagem e daí ele precisa fazer o exame complementar. Só aqui na universidade, no primeiro semestre do ano, 39 bebês foram encaminhados para um segundo teste. 2 tiveram problemas auditivos confirmados. Neste caso, a criança é encaminhada para tratamento médico. A Liz é a médica otorrinolaringologista que faz parte da equipe da universidade. Antes a gente via poucas crianças com um diagnóstico preciso, ou elas chegavam muito tarde, às vezes com 3, 4, 5 anos de idade, sem saber exatamente qual o problema. E agora, com o teste da orelhinha, possibilitou, até eu acho que uma questão da preocupação dos próprios pais, como eu falei, da informação, está se divulgando mais, eles estão mais atentos a essas questões auditivas. Isso para nós é importante, porque quanto antes a gente receber essa criança, mais cedo a gente pode estar fazendo o tratamento e evitar problemas aí para o futuro. O diagnóstico precoce também agiliza a decisão por um possível implante. Crianças com perda auditiva profunda, severa, profunda, que não tem resposta com um aparelho auditivo que a gente chama desses tradicionais, o de amplificação sonora, que a gente indica o implante coclear. No início do processo, eles preconizavam até, por exemplo, em Bauru, que é um centro de referência e até para a América Latina, crianças até os 3 anos. Hoje, esses níveis de idade, né, faixa etária, já estão diminuindo para 1 ano e 8 meses, 1 ano e 6 meses. Nos Estados Unidos, às vezes até bebês de 6 meses já são implantados. Tudo devido a estudos de neuroplasticidade, que eles veem que a resposta nessa faixa etária é muito melhor do que uma criança, às vezes, de 4, 5, 6 anos que vai ser implantada. Não que isso não seja possível, como eu falei, cada caso é um caso, exige uma avaliação e existem os critérios, mas a gente realmente observa que há uma melhor resposta quando você estimula no período principal de aquisição, de desenvolvimento de fala, de neuroplasticidade, que envolve a questão de desenvolvimento neurológico dessa criança também. Mesmo que o teste não identifique nenhum problema, se a criança apresenta algum fator de risco, ela deve voltar dentro de poucos dias para repetir o exame. A mãe teve rubéola durante a gestação. Todos os partos prematuros, com ou sem complicações, já são um indicador para problemas auditivos. Pessoas que têm outras pessoas na família com problemas auditivos, uso de drogas durante a gestação, uso de medicações ou na gestação ou quando o bebê nasceu, que são ototóxicas, sejam tóxicas para a audição, entre outras doenças como meningite, sarampo, cachumba e várias outras. O bebê que tem risco, ele faz um primeiro exame. Mesmo que nesse primeiro exame tudo esteja ok, ele vai ter que ter sua audição acompanhada até aproximadamente os 2 anos de idade.
Como centro de referência, a universidade atende portadores de deficiência auditiva de todas as idades e fornece aparelhos de amplificação sonora adquiridos pelo Serviço Público de Saúde. O André, de 13 anos, é um dos beneficiados. Uma doença aos 3 anos de idade provocou a deficiência auditiva. Os pais só perceberam mais tarde. Quando ele estava com uns 10 anos, nós começamos a perceber que ele ouvia TV muito alto, rádio muito alto, sabe? Para nós falarmos com ele, a gente tinha que olhar para ele e ele observar, fazer leitura labial. Então, isso fez com que a gente ficasse mais preocupado. Até a professora chamou, conversou conosco e disse, olha, mãe, o André anda muito disperso, muito aluado, assim, viajando. As notas começaram a baixar, aí disse, opa, a coisa não está boa. André foi vítima do citomegalovírus, um dos fatores de risco da deficiência auditiva. Mas, na época, a mãe não conhecia o teste da orelhinha e demorou para perceber o problema do filho, que tem deficiência moderada e usa o aparelho há 1 ano. Eu acredito que ele não teria tanto problema, né? Porque ele está com 30% de audição, menos 30% em cada ouvido. Então, para a idade dele, ele vai fazer 14 anos, é uma perda muito grande. O médico disse, então, a tendência, de repente, é aumentar. Mas se a gente tivesse descoberto isso antes, talvez, né, ele não estaria nesse estágio. Muitas dessas perdas são preveníveis, seja através de vacinação, né, as imunizações, principalmente infecções. A gente ainda tem causas por causa de rubéola, de meningite, que são diferentes de países de primeiro mundo, que muitas vezes são causas já genéticas, que eles já suplantaram, já passaram por essa etapa. E aqui a gente ainda vê muito caso de trauma, causas infecciosas, como eu falei, de rubéola e meningite, e coisas de infecção, sequelas de infecções crônicas. Então, causas que poderiam ser preveníveis para não se chegar ao ponto de uma perda incapacitante ou que limite o indivíduo na sua vida em sociedade, no seu trabalho, no seu dia a dia. Realmente, quem tem o problema sabe das dificuldades. A criança tem déficit de atenção, é desatenta, às vezes fica de castigo, porque o pai e a mãe acham que não estuda porque é malandro, e você vai ver no final a criança tem realmente uma dificuldade, trocas na fala. Então, até é importante frisar isso, por exemplo, independente do teste da orelhinha, a criança passou, está presente, é importante que os pais continuem acompanhando o desenvolvimento dessa criança, porque também existem perdas progressivas que aparecem na infância, na adolescência, principalmente questões autoimunes, questões genéticas. Então, não é só porque o teste da orelhinha está presente, deu positivo, está bom, quer dizer que ela não precisa mais pensar nisso. Para a fonoaudióloga responsável pelo Serviço de Saúde Auditiva da Univale, a lei que torna o teste da orelhinha obrigatório deve reduzir cada vez mais a faixa etária de pessoas com deficiência auditiva que procuram o centro de referência para diagnóstico. Quando o serviço começou em 2005, nós tínhamos uma demanda muito reprimida de crianças na faixa de 10 a 11 anos. Hoje, a gente tem uma demanda ainda reprimida de crianças chegando de 5 a 6 anos. Então, a gente já diminuiu aí uns 5 anos na entrada dessas crianças no serviço de saúde auditiva. Mas o que se preconiza, o que se deseja é que elas já entrem em bebê. E se elas tiverem deficiências, elas já fiquem nos serviços ainda bebê. Então, o que se sabe hoje em dia? Criança que tem o diagnóstico estabelecido de deficiência auditiva até os 3 meses de idade, está devidamente aparelhada, usando os aparelhinhos auditivos, até os 6 meses de idade, o desenvolvimento dela é muito próximo ao de uma criança ouvinte. Ela tem muito mais possibilidades de desenvolver corretamente a fala do que uma criança que chega para a gente com 4, 5 anos.
E daqui a pouco, depois do intervalo, você vai conhecer a lei estadual que cria o Vale Leite para melhorar a nutrição das crianças em idade escolar e incrementar a renda do produtor rural. Não saia daí, nós já voltamos. A merenda escolar foi criada para suprir parte das necessidades nutricionais diárias da criança e do adolescente. E nos dias que não tem aula, do que essas crianças se alimentam? Pensando na parcela dos estudantes que são de famílias de baixa renda, o deputado estadual Moacir Sopelsa criou uma lei que institui o Vale Leite. Essa lei é de 2001. A criação de gado leiteiro é uma das atividades econômicas que mais agregam valor no estado. De acordo com a Associação Catarinense dos Criadores de Bovinos, 80 mil famílias vivem da produção de leite, bem mais que a criação de suínos, que emprega 9 mil famílias. Santa Catarina é o 5º estado que mais produz leite no país, já ultrapassou São Paulo. A produção anual de leite é de 1 bilhão e 200 milhões de litros. 80% dessa produção está concentrada no oeste do estado. Mas nem sempre o preço pago ao produtor por litro de leite compensa o custo de produção. Em 2001, o setor estava em crise e foi aí que o deputado estadual Moacir Sopelsa teve a ideia. Apresentou aqui na Assembleia Legislativa um projeto que virou lei no ano seguinte, criando o Vale Leite de Alimentação Escolar. O governo do estado compraria leite do produtor para distribuir aos estudantes de baixa renda nos dias que não têm aulas, em férias, finais de semana e feriados. A lei ajudaria o produtor e, ao mesmo tempo, melhoraria a alimentação das crianças e adolescentes do estado. 50% do ano, ou a metade do ano, os alunos estão fora da sala de aula. E aqueles alunos, durante o período escolar, eles recebem a merenda escolar. Esses alunos, nas férias, fora do período escolar, eles poderiam ter em casa 1 litro de leite cada aluno. Nós passaríamos a consumir alguns milhões de litros de leite a mais por mês. Isso viria reforçar a alimentação, principalmente daquelas famílias mais carentes, daquelas famílias com mais dificuldades, daquelas famílias mais pobres, dando uma merenda melhor, uma alimentação melhor para os seus filhos. E, em contrapartida, viria ao encontro daquilo que nós precisamos para o nosso produtor. Professores que atuam em escolas públicas são unânimes em afirmar: muitas crianças vêm para a aula pensando no consumo da merenda. Uma alimentação balanceada, muitas vezes a principal refeição do dia para o estudante de baixa renda. Por aqui, a lei é bem-vinda. A dona Vera, mãe da Vitória e de outros 2 filhos, gostou da ideia. Quando eles estão em aula, eles têm a merenda escolar. Daí seria uma ajuda, né, já que a gente, o salário da gente não é razoavelmente para sustentar só ela, que eu tenho mais filhos, seria muito bom. A mãe já pensa na economia. Uns 3 filhos, umas 3, 4 caixas de leite, seriam uns 100 e poucos reais, A dona Marta tem 4 filhos e também gostou da iniciativa. Eu acho uma ótima ideia, porque ajudaria bastante, Eu tenho 3 filhos, tenho, na verdade, ele mais 3, são 4 filhos, então é uma despesa um pouquinho grande, então ajudaria bastante sim, com certeza. E não são apenas as famílias de baixa renda que têm interesse no cumprimento dessa lei. Os produtores de leite consideram um grande incentivo para o setor. E mais, eles querem não só o cumprimento da lei, mas também a garantia de que o governo estadual vai comprar a produção do estado. Os pais dos estudantes e os produtores de leite esperam que a lei seja regulamentada. Acompanhe na segunda parte da reportagem. O presidente da Associação Catarinense de Criadores de Bovinos, Celso Munareto, é de Concórdia e cria gado leiteiro da raça holandesa. Na propriedade dele, a produção mensal é de 80 a 100 mil litros de leite. O criador considera a lei do deputado Moacir Sopelsa um grande incentivo para o produtor, que nem sempre consegue garantir a comercialização do excedente de leite produzido no estado. Gostaríamos que isso fosse realmente executado, porque o produtor teria mais garantia
de levar esse leite que muitas vezes é produzido com um excesso e o preço baixa, sabendo que todo mês, todo ano esse leite será absorvido, nós teríamos uma garantia a mais que o preço ao produtor ficaria mais estável, dando uma melhor remuneração para o nosso produtor de leite. Mas a vontade popular não foi suficiente para que a lei saísse do papel. Na época da aprovação, o governo estadual foi contra. Os deputados insistiram e transformaram o projeto em lei. O deputado Moacir Sopelsa, autor da ideia, lamenta a falta de regulamentação até hoje. O governo, na época, vetou e a Assembleia derrubou o veto. O projeto se transformou em lei. Infelizmente, fazem já 9 anos, né? 8, 9 anos, e nós ainda não tivemos a felicidade, não é uma felicidade minha particular, mas é de toda uma sociedade que poderia ser atendida com um programa que venha ao encontro de atender pessoas realmente que precisam mais. Na expectativa de que a lei ainda seja regulamentada, o produtor faz um alerta. Não basta comprar leite para distribuir nas escolas. É preciso que o governo se inspire no que ocorre no Paraná, onde há garantia que o leite entregue aos estudantes é mesmo o produzido no estado. Existe um projeto que já é executado também no Paraná, onde o leite deveria ser pasteurizado. Isso quer dizer o quê? Uma garantia ao nosso produtor que não será importado leite em pó ou trazido leite para fazer concorrência com a gente aqui, para distribuir para essas creches ou para qualquer órgão governamental. Então, se o leite é pasteurizado, nós poderíamos estimular todas as regiões do estado, estimular certas cooperativas para distribuir essa compra igualmente em todo o estado. Nós temos que premiar o nosso produtor aqui de Santa Catarina e não premiar o produtor lá da Argentina, por exemplo. Nós queremos que o nosso produtor ganhe e se estabiliza e fica feliz com a sua renda no campo. Mas primeiro é preciso garantir o cumprimento da lei. Nós temos municípios que têm essa lei em vigor e que dão na merenda escolar essa possibilidade para os alunos quando eles estão fora da sala de aula, quando eles não estão dentro do período escolar. Um programa que vem realmente ao encontro daquilo que nós precisamos, estarmos alimentados, estarmos com saúde, com condições boas de vida, para nós também termos boas condições para aprender, para estudar. O programa Seu Direito fica por aqui e não se esqueça, todas as edições do programa estão no site da Assembleia Legislativa. Para assistir é só acessar www.alesc.sc.gov.br/portal/TVAL. Para entrar em contato com a produção do nosso programa, é só enviar um e-mail para seudireito@alesc.sc.gov.br. Nós nos vemos na próxima quarta-feira às 6 horas da tarde, na estreia de uma nova edição. Até lá!